Olá a todos. É com pesar que eu comunico o falecimento do famoso erudito, historiador e ativista ex-testemunha de Jeová, James Penton, aos 92 anos de idade. Eu recebi esta notícia ontem de um querido amigo. Marvin James Penton, nascido em 27 de abril de 1932, foi um professor emérito de História na Universidade de Lethbridge, em Lethbridge, Alberta, Canadá, e autor de 3 livros sobre a história das Testemunhas de Jeová. Embora criado na religião, ele foi expulso em 1981 por motivos de apostasia, após criticar alguns dos ensinamentos e conduta da liderança da religião. Sua expulsão ganhou atenção da mídia nacional. Acredito que aqui no Brasil, Penton seja mais conhecido por seu livro Apocalypse Delayed, ou Apocalipse Adiado em português. Segundo a Wikipédia, este é um resumo de como ele veio a abandonar a Organização das Testemunhas de Jeová. Abre aspas. Penton, enquanto servia como ancião na sua congregação de Lethbridge no final da década de 1970, desenvolveu preocupações sobre a ênfase da sociedade Torre de Vigia na exigência de que as testemunhas se envolvessem na pregação pública e o que ele via como uma crescente severidade e intolerância no tratamento dos membros da religião por aqueles em autoridade. Em 10 de agosto de 1979, ele enviou uma carta de 8 páginas à sociedade, detalhando suas preocupações. Ele abriu a carta dizendo que iria escrever amorosamente, mas com franqueza, sobre o que acredito ser o problema central em nossa organização, a coisa que a deixou doente e pela qual o corpo governante como tal deve assumir muita responsabilidade direta. Um trecho da carta, abre aspas, é a ênfase exagerada e descabida da sociedade na obra de pregação que adoeceu, está adoecendo e continuará a adoecer a organização até que seja colocada em sua perspectiva adequada. Embora seja um aspecto necessário do testemunho da congregação cristã para o mundo, não é mais importante do que quaisquer outras obras cristãs delineadas nas Escrituras. Muitos estão cansados ao ponto da própria morte espiritual pelo superpietismo e justiça pelo trabalho que permeiam a organização. A Wikipédia continua dizendo: Penton deu exemplos do que ele alegou serem distorções dos textos do Novo Testamento para apoiar os ensinamentos da Sociedade Torre de Vigia sobre a pregação de casa em casa. Criticou a nomeação de anciãos, principalmente com base em registros de serviço de campo, e descreveu as visitas de superintendentes de circuito como inspeções militares. Ele também buscou uma nova ênfase na justificação pela fé. A carta, que foi distribuída entre algumas testemunhas em Lethbridge, provocou acusações dentro da hierarquia da organização de que Penton estava denegrindo e se opondo à obra de pregação. Isso segundo afirmações, e resultou em discursos incisivos dos superintendentes de circuito e distrito em Lethbridge, alertando que qualquer um que sugerisse que o corpo governante da religião havia cometido, entre aspas, muitos erros sobre o assunto estava mentindo, estava blasfemando contra a organização e tentando destruí-la. Um superintendente disse a uma assembleia: ai do homem que falar mal dos representantes de Deus. Ele pode se tornar como Miriam e ser acometido de lepra, e pode perder a vida. Outro superintendente disse que aqueles que sugeriram que o corpo governante estava errado eram pessoas injustas que morreriam no dia do julgamento de Deus. O autor James Beverley observou: não é sempre que os pregadores usam a ameaça da lepra para manter o rebanho na linha. Ele disse que a maioria das testemunhas informadas em Lethbridge teria adivinhado que os comentários eram dirigidos principalmente contra Penton. Penton renunciou como ancião em dezembro de 1979, mas um dia depois retirou a renúncia.
ele recebeu uma resposta de uma página à sua carta da sede da sociedade em janeiro de 1980, que o instava a ajustar seu ponto de vista ou permanecer em silêncio. Apesar dos seus protestos de que era alvo de uma caça às bruxas e de injustiça por expressar a sua opinião sobre uma religião que outrora saudara como uma defensora da liberdade de expressão, Penton foi desassociado ou removido das Testemunhas de Jeová por apostasia em fevereiro de 1981. A sua expulsão desencadeou um cisma entre as testemunhas de Lethbridge, uma vez que 80 apoiantes, cerca de 1/4 de todos os membros locais, cortaram laços ou foram expulsos da religião. Os acontecimentos que rodearam a sua expulsão ganharam ampla atenção midiática, incluindo cobertura televisiva nacional, e foram objetos de um livro de 1986, Crisis of Allegiance, ou Crise de Lealdade, em português, de James A. Beverly, professor assistente no Atlantic Baptist College em Moncton, New Brunswick, Canadá. Os livros de Penton podem ser divididos em duas fases. Enquanto era membro das Testemunhas de Jeová, escreveu Jehovah's Witnesses in Canada, Champions of Freedom of Speech and Worship, ou Testemunhas de Jeová no Canadá, Defensoras da Liberdade de Expressão e Adoração, em português, em 1976, que era uma história da luta da religião pela liberdade religiosa sob a lei canadense, na qual ele alegou que muitos dos ataques políticos e teológicos à sociedade Torre de Vigia foram extremamente injustos. Após sua saída das Testemunhas de Jeová, ele escreveu Apocalypse Delayed, The Story of Jehovah's Witnesses, ou, em português, Apocalipse Adiado, a História das Testemunhas de Jeová. Curiosamente, ele começou a escrever esse livro enquanto era testemunha de Jeová, mas por medo de represálias, abandonou o projeto por um tempo. Logo após sua expulsão da organização, retomou a escrita do livro e o publicou em 1985. Seu último e mais recente livro, de 2004, é Jehovah's Witnesses and the Third Reich, Sectarian Politics Under Persecution, ou em português, Testemunhas de Jeová e o Terceiro Reich, Política Sectária sob Perseguição. Esse livro destaca o que ele afirma serem discrepâncias entre a história oficial da religião sobre sua oposição ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial e fatos documentados. Penton descreve que as testemunhas tentaram reescrever sua história anterior sob o governo nazista, ocultando as primeiras propostas a Adolf Hitler e marginalizando o antissemitismo do grupo. O fracasso desses esforços e a perseguição pelo governo, afirma Penton, resultaram no retorno das testemunhas, em 1933, à sua posição anterior de se opor aos nazistas. É interessante que eu me lembro de ter visto esses dois livros de Penton na Biblioteca da Tradução de Betel. E eu me refiro ao livro Testemunhas de Jeová no Canadá e este último, Testemunhas de Jeová no Terceiro Reich, mesmo sendo esses livros escritos por um, entre aspas, apóstata. Até o fim da sua vida, James Penton defendeu o cristianismo. Ele se reunia com o grupo Berean Pickets e sua esperança, portanto, era a de estar com o Senhor. É o voto deste canal que ele tenha entrado na alegria do amo.